Boa noite, é bom estarmos mais uma vez juntos para continuar a nossa conversa, reencontrar com Williams, Oséias, Alfredo e aqueles que estarão nos acompanhando, para conversar sobre o presbiterato e a ação dele nos nossos dias, a partir da ótica presbiteriana, ou seja, como o Manual Presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha a ideia e também, obviamente, com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, né? E para isso a gente está na dependência da orientação, guarda e inspiração do Espírito Santo, aqueles que escreveram, e a iluminação dele para nós aqui nessa noite. Amém? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela onde nós paramos no nosso último encontro. Deixa eu ver. E daí nós podemos continuar a conversa praticamente de onde paramos, né? Na semana passada nós conversamos alguma coisa sobre o início, a instituição do presbiterato e também a importância da eleição dos presbíteros, a possibilidade que a Constituição nos dá do Conselho dirigir essa eleição, não só a possibilidade, mas também o dever do Conselho de fazer com que a eleição corra de uma forma harmoniosa e pacífica, e para isso ele pode, então, traçar algumas orientações para a sua igreja. Então, às vezes, a eleição numa igreja local presbiteriana será feita de uma forma, e no mesmo presbitério, em outra igreja local, será feita de outra, porque os conselhos entenderam que cada um entendeu que para a sua comunidade um processo de eleição seria melhor. Tá? Aqui nós temos as bases bíblicas, e eu gostaria então de conversar com vocês sobre a ideia de nós, como conselho, como presbíteros, temos que deliberar alguns assuntos. Então, ali o Atos 15, versículos de 1 a 29, que nós já conversamos rapidamente semana passada, hoje a gente também só lembra dele, onde os presbíteros deliberaram junto com os apóstolos como deveria ser a entrada dos não-judeus na comunidade cristã e como eles deveriam agir, quais seriam as suas a prática deles, né, desses não-judeus. E eu gostaria de observar com vocês mais atentamente, deixa eu avançar aqui com vocês, esse artigo da nossa Constituição, em que diz que o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este, ou seja, pelo povo, eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, não à frente do pastor, não à revelia do pastor, e nem contra o pastor, mas juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos interesses da igreja, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Ou seja, às vezes o presbítero é eleito e designado para representar a igreja local num presbitério, ou eleito pelo representar o presbítero, ou no Supremo Conselho, possibilidades de ação do presbítero. Mas eu, então, observo aqui essas competências do presbítero, de A a H, no artigo 51, veja que o presbítero leva ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, o presbítero não chega no conselho com uma dificuldade que algum irmão está passando, a falta que algum irmão está cometendo, para que o conselho haja, se ele, como presbítero, ainda não agiu, né? Ele tentou resolver, ele foi atrás, ele trabalhou com a pessoa, não foi possível, ele traz para o conselho, né? Ele auxilia o pastor no trabalho de visitas, ele faz a instrução de neófitos, consola os aflitos, cuida da infância e da juventude, vai
passando vários outros pontos aqui, que são competências do presbítero chamado presbítero regente, né? E observem que, às vezes, uma ou outra dessas atividades não são muito destacadas no ministério de um ou de outro presbítero, dependendo da igreja. Aí é falta de conhecimento do que a próprio manual requer da gente, orienta para nós, né? Algumas dessas atividades o presbítero faz com facilidade, porque está nele, né? Para outras, ele precisa de uma orientação, que ele pode ter com outros presbíteros, pode ter com o pastor, através de literatura. Depois eu vou indicar alguns livros também que trabalham sobre o presbiterato. Então, o fato de eu não saber fazer algo, ou de eu não ter uma queda para uma dessas atividades, não é uma desculpa para eu não fazer, porque eu posso aprender e eu posso ser um apoiador daqueles que fazem, eu posso acompanhar um presbítero mais veterano fazendo junto, ou acompanhar um pastor que vai me auxiliar a fazer algumas dessas atividades. O artigo 52 acho muito importante lembrar também, porque o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Ministro aqui a gente entende o pastor, ou chamado também presbítero docente. Então, o presbítero e o pastor têm a mesma autoridade nos concílios. Um não é mais importante que o outro. O voto de um não é mais forte do que o voto do outro. Tá? Isso é importante lembrar. Porém, aqui eu vou destacar esse ponto aqui. O presbítero regente é o representante imediato do povo. Porque eu paro aqui, eu volto para essa frase, que é a abertura do artigo 50, porque eu já tenho ouvido e sido abordado por alguns presbíteros na minha caminhada, e nesses últimos anos, com mais insistência até, presbíteros que entendem que uma vez que eles foram eleitos pela Assembleia da Igreja, e como a Constituição afirma que o presbítero é o representante imediato do povo, que o presbítero deve ser tipo o porta-voz do povo, e o presbítero deve defender aquilo que o povo deseja. Então, se uma comunidade entende que para ela o melhor é que a escola dominical seja às 9 horas da manhã e não às 10, por exemplo, o presbítero vai trabalhar para que seja às 9 horas e não às 10, porque ele é o representante do povo. E isso começa aí um pouco mais para frente, se o povo acha que o sermão está muito longo, então o presbítero vai trabalhar para que o sermão seja mais curto, ou para que o pastor, ou para que haja alguma mudança de pastor, porque ele entende ou ele imagina que pelo movimento de alguns do povo, essa é a vontade do povo. Isso a gente pode ir ampliando para várias vontades de grupos específicos dentro da comunidade, e o presbítero entende que ele é o representante do povo, então ele tem que votar, ele tem que decidir segundo o que o povo tem dito que é o melhor para a comunidade. Bom, olhemos então para Atos capítulo 20, versículo 28. Nesse texto, o apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Nós fizemos menção rapidamente a esse texto na semana passada. E durante a despedida, ele lembra do relacionamento que ele teve com a igreja de Éfeso, da postura dele como líder da igreja de Éfeso, e agora ele faz uma exortação aos presbíteros da igreja de Éfeso e diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bom, aqui então o apóstolo mostra que nós, como presbíteros, docentes e regentes, temos que cuidar de nós. Isso é um excelente alerta. Você e eu temos que cuidar cada um de si mesmo. Você tem que atender para suas necessidades emocionais, espirituais, físicas. Você tem que ter, e eu tenho que ter também uma comunhão com o Senhor, e que seja
modelo para a comunidade. Então, uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudo das Escrituras, de intimidade com Deus. Eu tenho que cuidar de mim para também cuidar do rebanho do Senhor. E agora, então, veja, o rebanho que o Espírito Santo constituiu você e a mim como bispos, supervisores. Nós vimos na semana passada que no período do Novo Testamento, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, bispos e presbíteros guardam uma certa relação, a gente chamaria de sinônimos. São títulos diferentes para uma mesma função, aparentemente, né? São os líderes espirituais da comunidade, e o bispo dá a ideia de um supervisor que, segundo Atos, capítulo 20, versículo 28, pastoreia a igreja de Deus. Eu sou o representante imediato do povo para pastorear a igreja de Deus. Se a igreja é de Deus, e ela é de Deus, conforme esse texto, porque ele comprou essa igreja com seu próprio sangue, ela é criação de Deus, ela pertence a Deus, ela não é uma outra igreja, é a igreja que é de Deus. Isso eu digo porque no período do Novo Testamento, a palavra igreja era aplicada para reuniões, às vezes reuniões de uma cidade, como em Atos nós temos uma assembleia de Éfeso, ali era a igreja de Éfeso, a assembleia da cidade de Éfeso, não a igreja de Deus, né? E a igreja de Deus, então daí é a chamada comunidade que Deus comprou com o seu sangue. Agora veja, se ela é de Deus e ela pertence a Deus, e você e eu somos supervisores, quem é que dá as ordens na igreja? Quem é que tem a ideia do que é melhor para a igreja? Quem é que tem a opinião que eu devo brigar por ela? É o povo que me elegeu ou é o Deus que comprou esse povo? Que é o supremo pastor, como também é chamado em outro texto, né? Jesus Cristo, o supremo pastor dessa comunidade. Quem decide? E por que nós fomos eleitos pelo povo como representante imediato do povo? Para que nós, na nossa comunhão com Deus e na nossa troca de experiências e de ideias entre nós, presbíteros, tomemos a decisão do que é melhor para o povo de Deus. Nós não somos representantes imediatos deles para fazermos o que eles desejam. Nós somos representantes imediatos deles para fazermos o que Deus deseja com a comunidade. Quando eu conversava disso com um grupo há pouco tempo atrás, eu me lembrei de um representante do povo muito simpático, muito legal, e que estava num momento difícil da vida, difícil de cuidar do povo. Então ele ficou entre fazer o que deveria ser feito ou atender o que o povo desejava que fosse feito. Eu me refiro aqui ao nosso amigo Arão, o sumo sacerdote de Israel. Vocês devem se lembrar, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Moisés fica lá por 40 dias e o povo fica no pé do morro, no pé do monte, aguardando a volta de Moisés, e passa o primeiro dia, passa o segundo dia, termina a primeira semana, vai a terceira semana, e termina o primeiro mês, e Moisés não voltou, e é cheio de nuvem. Eu fico imaginando, alguém deve ter cutucado, falou, olha, ele deve ter descido do outro lado da montanha e deu no pé, porque viu que não é fácil que nós estamos aqui. E ficou o povo sob o cuidado do Arão, e o povo pediu para Arão, nós precisamos de um Deus que nos conduza. Cadê o nosso Deus? Faça um Deus para nós. E o Arão atendeu a voz do povo. Ao invés de dizer, não, nós não vamos fazer um Deus, porque nós temos um Deus. Não é hora disso, é hora de nós esperarmos em Deus. Não, ele vai lá, olha pessoal, então vê aí o que vocês têm de ouro, de joia, passa aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E conseguiu fazer o bezerro de ouro. As consequências você deve se lembrar.
ruins para o povo, ruins para o líder do povo, o Arão também. Então, nós não somos chamados para atender o clamor do povo no sentido de fazer aquilo que eles acham que é melhor. Pode ser que a opinião do povo, o desejo da comunidade, o desejo da igreja de Vila Bonilha seja correto. Mas quem vai dizer se é correto ou não é o conselho em busca de sabedoria do alto, reflexão nas escrituras, conversa entre os membros do conselho e oração, para que o Espírito de Deus conduza a igreja através do conselho e não através da comunidade, né? Então, isso é muito importante, porque há momentos em que nós, como membros de um conselho, presbíteros e pastor, teremos que tomar decisões que não é do agrado da maioria. Mas nós não fomos chamados para agradar. Segundo Atos, capítulo 20 e 28, nós fomos chamados para pastorear. E pastorear faz com que nós conduzamos as ovelhas e não as ovelhas conduzam os pastores. Então, essa é um dos principais pontos que eu gostaria de conversar com vocês hoje à noite. Lembrando, então, aqui do texto também de 1 de Pedro. Eu acho que essa letra não deve estar muito boa para vocês, então, como eu sou relativamente bonzinho, tem aqui o texto com uma letra um pouco maior. Eu não sei se o fundo da Bíblia está ajudando a ler o texto, mas está aí para vocês. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O que ele roga? Olha, toda essa introdução para vir o que ele está pedindo aos presbíteros. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É uma promessa extraordinária. Pena que é uma palavra que a gente quase não usa, né? A imarcessível, né? Mas ele é tão bonito e tão extraordinário que eu nem vou falar o que é, porque se eu falar o que é, vocês vão falar, nossa, que coisa linda, e depois vão esquecer. Então vocês procuram depois, se você não souber o que é imarcessível, você procura e você vai ver como é extraordinário. Veja aí, então, pastorear o rebanho de Deus. E ele então põe aí essas duas colunas, né? Eu posso fazer isso por constrangimento, porque eu fui eleito, eu não estava muito afim, mas votaram em mim, o que eu posso fazer, tal, e eu tenho que fazer, ou espontaneamente, eu desejo ser presbítero, eu tenho prazer em ser presbítero, eu quero servir a comunidade e servir ao meu Deus como presbítero, né? Não por ganância, hoje em dia praticamente não tem espaço para isso, para o presbiterato, mas em alguns lugares tem gente que acha que é uma fonte de lucro, né? Então, por ganância, eu trabalharei como presbítero, e no nosso caso, né, Alfredo e meu, como pastores, presbíteros, docentes, normalmente nós recebemos algo, isso é bem comum, e isso então pega mais no nosso pé ainda, que não é pela ganância, não é pelo que nós vamos ganhar, mas é de boa vontade, e não como dominadores, né, que pode ser uma tendência. Se por um lado eu não vou me dobrar ao povo, eu então agora vou me impor como, afinal de contas, eu sou o presbítero, eu que mando. Não, vamos devagar, eu sou o modelo para o rebanho, né? Eu devo ser modelo para o rebanho, e eu devo lembrar que eu pastoreio o rebanho, de novo, veja lá em cima, é o rebanho de Deus, né? Não é o meu, né? É o rebanho de Deus que ele está confiando ao meu cuidado. Isso faz essa nossa tarefa algo muito mais desafiador, porque nós não estamos cuidando de algo que é nosso, mas estamos cuidando de algo que é do Deus Todo-Poderoso, que criou céus e terra e enviou seu Filho para morrer por nós. Fazendo bem a nossa tarefa, veja o que nos aguarda, é a imarcessível, né? Essa é muito boa, coroa da glória. Bem, isso
eu pus ali do lado, né? Essa ação espontânea, de boa vontade, de modelo, é a forma que Deus quer que nós hajamos como presbíteros, tá? Deixa eu ver aqui. E essa, então, está fora, né? Não tem como. É proibido pensar desse jeito aqui. Aqui são sugestões de literatura, mas antes de nós caminharmos para a sugestão de literatura, eu gostaria então de ouvir um pouquinho de vocês o que pensam e o que acham dessas colocações de serem representantes imediatos do povo de Deus, aquela lista toda de atividades que se espera do presbítero. E agora, então, esses dois textos, Atos 20 e 28 e 1 de Pedro, capítulo 5, que desafia cada um de nós aqui no exercício do presbiterato. Então, a palavra está com vocês três e com quem chegar daqui a pouco, né? Bom, relembrando a aula passada, ou o curso passado, me lembro que foi falado sobre o presbiterato docente e aquela cosmovisão que muitos na igreja têm, muito próximo ao catolicismo do presbítero docente, né? No caso do presbítero regente, nós vemos uma desqualificação, uma centralidade no pastor. Muitas vezes isso acontece. E também essa busca do cargo por mera projeção pessoal, eu tenho também percebido. É uma coisa que nos 22 anos de presbiterato, numa outra denominação, percebi com bastante, bastante veemência, né? Uhum. E não deixei de perceber por aqui também. Se a pessoa, eu vou mudar, lá é diferente. É isso mesmo. O Deus é o mesmo e o ser humano também. É verdade. Então, é só essa observação. E os textos estão aquilo mesmo que devemos fazer, né? Então, é importante que cada um de nós, membros do conselho, tenhamos essas noções do perigo, que não haveria motivo para Pedro alistar aquelas 3 características negativas que ficaram ao lado esquerdo da coluna, porque elas são reais, elas podem acontecer. Nós, como seres humanos, acabamos, às vezes, tendo a tendência de pender para lá, como você observou em mais de uma denominação, né? E por isso é importante o zelo nosso, da nossa comunhão com Deus, para que a gente possa desenvolver um presbiterato segundo o coração de Deus, e não segundo uma tradição humana. E isso nós seremos trabalhados durante todo o nosso ministério, né, todo o período nosso de presbiterato. Nós estaremos caminhando no meio de seres humanos, como ser humano que somos, e às vezes com a tendência de largar, né? Eu vi colegas que cansaram do ministério de presbítero, porque era muito desgastante, né? E a ideia era, não, eu vou sair, porque eu não aguento, eu não tenho forças. Falta, às vezes, talvez um amparo nosso, os outros colegas, para essa pessoa, e porque a saída dele não quer dizer que ele vai descansar de fato, e a saída dele também não quer dizer que vai ser o melhor para a comunidade, né? Então, a gente tem que... A nossa fonte de renovação é a nossa intimidade com Deus, pessoal e de grupo. A ideia de nós orarmos uns pelos outros, lembrarmos dos colegas de presbiterato, intercedermos por eles, na possibilidade de orar juntos, de tentar criar um vínculo, que às vezes é natural não acontecer, mas criar então um vínculo com algum dos colegas de presbiterato, mas valorizando esse lado de
da intimidade espiritual, né? Não é a ideia de, não, vamos nos unir aqui para poder derrubar outra parte do conselho. Daí já deixou de ser um projeto divino, né? Já deixou de ser algo em que podemos até nos unir, porque, vamos supor, num conselho, às vezes acontece de ter alguém que que incomoda mais o grupo, né? Então vamos nos unir com essa pessoa, né? Quem sabe 2, 3 chegarem nesse e para orar junto. O crente gosta de orar, vamos orar junto, né? Orar junto e entrelaçando vidas, né? E também incentivando, porque às vezes tem presbíteros que ficam mais acolhidos. Eu estava conversando com um conselho há algum tempinho atrás, só questão de uns 2 meses, e um presbítero que também foi presbítero em outra denominação, que veio para a presbiteriana, e ele falava assim, olha, naquela denominação, o presbítero era uma questão administrativa, a gente cuidava do orçamento, cuidava de alguma questão de reforma do edifício, mas a gente não precisava se preocupar em visitar, em exortar. Eu não sei fazer essas coisas e eu não me encaixo nisso, né? Mas qual é o problema? Ele pode ir junto com quem faz, né? E lentamente até aprender a fazer, ou pelo menos ser um apoio para quem está fazendo, né? Ser um companheiro de quem está fazendo, seja o pastor, seja outro colega de presbiterato. Então, a gente, uma vez, isso, que desejou ser presbítero e foi eleito presbítero, acho que aí começa uma caminhada muito especial de crescimento e que tem reservado para nós uma imarcessível coroa, né? Não podemos esquecer disso. Mas é legal. Pô, Williams. Pastor Carlos, boa noite. Boa noite. Só fazendo aí um breve comentário. Eu não sou presbítero da igreja da Bonilha, eu sou presbítero da igreja Presbiteriana Esperança, do reverendo Carlos Eduardo de Mello, e a convite do Oséias, eu gostei da aula passada, e estamos aqui de novo, né? Pastor, eu queria ir para um campo mais prático do artigo 50, né? Uhum. Vamos lá, eu vou tentar ser bem direto, porque às vezes me dizem que eu sou um pouco meio confuso nas minhas colocações. Uhum. Quando a gente tem dentro de uma... Eu estou falando hipoteticamente, né? Estou falando especificamente. Quando a gente tem, por exemplo, dentro de uma comunidade, uma cultura de, por exemplo, não enxergar todas as verdadeiras, né, inclinações bíblicas que um presbítero tem e que a igreja precisa observar nele como um líder, respeitá-lo, né? Eu acho que o artigo 50 ele vem muito a calhar no sentido de que quando o presbítero fica, entre aspas, né, fazendo a vontade do povo, ele fica meio que amigo também, né? Amigo de algumas coisas que acontecem, né? Do tipo, se eu atender família X, Y, acabo me dando um pouco bem também diante da igreja, né? Mas o contrassenso que eu acho aí é só um ponto de vista, é que os presbíteros, de uma forma geral, e eu me incluo nisso, pastor, nós temos visto, e aí é uma crítica geral, né? Não só para os líderes, mas quando eu falo líder é para todo mundo. Estudando o livro Deus, o Ser de Deus, do Piper, ele fala que os líderes dos últimos anos, quando ele escreveu os livros, ensinaram tanto o povo como os seus liderados a enxergar Deus com a lente invertida, né? Ou seja, o lado que é para você focar o objeto longe, para aumentar, se virar para o seu lado, então você enxerga Deus de uma forma pequena, né? Então você tem então se aplica isso para todas as áreas, para o seu ministério, para o seu pastoreio e até a sua visão, né? Então quando você se acha importante estar indo na casa de um irmão porque ele chama presbítero tal, né? Que ele tem uma oração forte, e você alimenta isso também,
você vai também prejudicando também, né? Toda essa questão do relacionamento aí. Relacionamento que vai levar essa coroa inacessível aí de 1 Pedro. Então, não sei se é mais ou menos isso aí. Sim, sim. Que eu vejo. Uhum, sim. E eu gostaria de aproveitar o final do encontro passado, com esses levantamentos que o Zé fez e você agora, lembrando do que acontece pelo menos a cada 5 anos, né? Normalmente acontece em menos tempo, porque mesmo que o primeiro conselho acaba sendo eleito todos juntos e todos terão 5 anos de mandato, depois que a vida da igreja começou, as coisas mudam, né? Pode o conselho querer ampliar o número, então faz uma eleição numa época que não está terminando o mandato, falece um presbítero, outro presbítero muda, então começam a ter eleições, às vezes a cada 2 anos, a cada 3 anos, ou menos, cada comunidade acontece algo diferente. E 30 dias antes da eleição, que deve ser feita 3 meses antes da necessidade do presbítero, né? Então vai terminar mandato, 3 meses antes é a eleição, 1 mês antes da eleição, pelo menos, vem o período da orientação. Então, nesse período da orientação, é uma ótima oportunidade para nós, pastores, recordarmos com a igreja. Isso, então, acaba acontecendo a cada 2 ou 3 anos, as funções do presbítero, o papel do presbítero, a importância do presbítero. Dependendo da igreja, é possível até não só o pastor fazer isso, cumprindo a orientação constitucional que o pastor deve fazer, mas um presbítero fazer também, né? Uma das aulas, o presbítero vai lá e fala, dá um testemunho dele, como tem sido a caminhada dele, o aprendizado dele e tal. Isso para orientar a igreja. E nós também, como conselho, eu acho que é interessante termos alguns encontros nas nossas reuniões de conselho, conversarmos sobre as nossas posturas, e, se preciso, fazermos algum grupo de estudo nosso para aperfeiçoar a gente. Por que eu digo isso? Porque eu, como na minha formação, eu tive a oportunidade de crescer numa igreja que parecia que havia um relacionamento muito legal do pastor com os presbíteros. Pelo menos era o que eu enxergava. E fui embora dela para ser pastor com aquela imagem. Então, eu não vivi lá dentro do conselho, não participei de reuniões, nada, mas isso era muito importante. Era muito importante porque, se não era isso que acontecia, pelo menos isso o conselho transmitia para a igreja, uma unidade do conselho, um respeito dos presbíteros para com o pastor, um respeito do pastor para com os presbíteros. Isso, nos encontros acontecia isso, né? Nos cultos era assim, no dia de ceia era assim, a postura deles lá à frente, todos juntos, era a imagem que eles transmitiam para a gente. E um conselho unido convida uma igreja a ser unida, né? E eu lembro disso porque eu comecei a achar estranho, porque na minha formação, eu tive alguns professores dentro do seminário, pelo menos 3 professores, que 2 eram mais brincadeira, parece, né? Mas um outro dava algumas ideias. Da minha postura como pastor, eu deveria tomar cuidado com os presbíteros. E o meu relacionamento com eles, assim, era um discurso meio beligerante, meio de intriga, de briga, com 2 classes, né? A classe pastoral e a classe de presbítero, e que, olha, fique sempre esperto, você tem que sempre estar um passo à frente para eles não conseguirem chutar o seu traseiro. E eu falei, não, peraí, não foi isso que eu vi na minha igreja, né? E saio do seminário com essas orientações, e pelo menos de alguns 2 ou 3 professores, e vou trabalhar com um pastor que fazia de tudo para trabalhar junto com os presbíteros. E fiquei com ele lá de 85 até 90, então praticamente 6 anos. Continuei mais 6 anos naquela igreja, e uma coisa interessante, era um conselho relativamente grande, para mim, foi o maior que eu já presidi, 7 presbíteros,
e presbíteros, alguns deles completamente diferentes um do outro, quanto a algumas opiniões, né, de o que fazer, como pregar, como dirigir a igreja e tal. Porém, um respeito entre eles, um desejo de trabalhar junto, um desejo de crescer juntos, né? E isso, então, a gente aproveitava para trabalhar mais ainda, né? A unidade, ao invés de enfatizar a diferença. E para termos uma harmonia junto com a diferença de cada um, né? O respeito com as diferenças e trabalhar junto. Então, isso foi muito bom. Isso foi muito bom para o meu aprendizado e para o meu crescimento. E aí, graças a Deus, a igreja que eu estou hoje também funciona assim. Nós temos hoje, o meu conselho é bem enxuto, tem poucos presbíteros. Nós tentamos eleger mais um presbítero, não houve resultado, né? A igreja indicou pelo menos outros quatro nomes possíveis, os 4 disseram que não queriam, e nós, então, também não os apresentamos à Assembleia. Então, nós continuamos com o conselho enxuto. São 2 presbíteros que temem a Deus, que levam a sério as Escrituras, têm as suas características distintas um do outro, né? Um já tem pouco mais de 30 anos, acho quase 35 anos de presbiterato. O outro está caminhando aí está começando o 2º mandato, né, praticamente, de presbiterato. Então, são tempos diferentes de presbiterato, são características pessoais diferentes, mas há um respeito mútuo e há um trabalho conjunto. Eu acho que isso é muito legal, muito bom. Então, esse período antes das eleições ser para orientação e o rito da ordenação. O rito da ordenação ou da instalação, né, quando já foi ordenado, está sendo reinstalado, é muito interessante porque há perguntas constitucionais que são feitas ao presbítero ou à pessoa que será ordenada. E ela promete bastante coisas. Entre algumas coisas que ela vai seguir o manual presbiteriano, antes de seguir o manual presbiteriano, não só segue a Bíblia, mas entende que a confissão de fé de Westminster é a correta interpretação das Escrituras, vai guardar os nossos símbolos de fé e vai governar segundo o manual, aquela coisa toda, e vai amar, vai ser um com o conselho, vai trabalhar junto com o conselho. Então, são promessas que eu preciso trabalhar com o meu candidato ou com aquele que está para ser eleito, para ele ter consciência do que ele vai estar falando sim. Porém, tem a outra parte, que é uma parte rapidíssima, que são praticamente 2 perguntas para a comunidade. E a segunda pergunta para a comunidade, se eu não estiver enganado, é se vai honrar, né, reconhecer aquele irmão como presbítero, honrar no cargo que ele está, incentivá-lo, ser um apoio para esse obreiro. Né? Então, trabalhar o ritual e mostrar a seriedade dos sims, tanto do ordenando ou instalando, quanto da comunidade que fala para ele. Acho isso, são oportunidades que se repetem a cada 2 ou 3 anos, né, para lembrar, olha, mas a oração do presbítero Godofredo é mais forte que a sua, Williams. E daí o Godofredo vai falar assim, olha, a minha só é mais forte porque eu falo mais alto, mas o Williams é presbítero também, é ele que vai orar agora, né? Então, entre os colegas, um incentivar o outro, um levar o outro e um orientar a igreja também. Ó, vocês lembram que vocês falaram que eu reconheci o rapaz aqui? Não, mas ele é um presbítero, só faz 2 anos que ele é presbítero e foi ordenado aí com 22 anos, nem tinha idade. Mas peraí, foi eleito, o conselho aprovou, e na cerimônia vocês disseram que ia dar todo apoio para ele. Então, vamos tocar a vida, né? E são oportunidades para a gente trabalhar os ritos então, na investidura é uma ótima oportunidade. É uma ótima oportunidade. Na comunidade que eu participo, a gente tem uma comunidade pequena, então às vezes está mais fácil o trânsito, né? Se bem que lá em Camboriú era um pouco maior, a gente fazia a mesma coisa, né? Agora com Covid complicou tudo. Mas assim, profissão de fé, batismo de criança, ordenação de oficial, faz parte da cerimônia, do ritual. Assim que terminou
né, ali houve todo, papapá, depois não, batizou, o que precisou fazer, né? E orou, teve a parênese, ou a pessoa fica ali na frente, canta-se uma música e todo mundo vem dar a mão para a pessoa. Vem cumprimentar, vem acolher, vem dar uma palavra de ânimo, né, uma palavra de incentivo. Pô, meu presbítero, votei em você, ou alguma coisa assim, né? Estamos juntos, vou orar por você. Então, há esse momento em que o povo canta, enquanto está cantando, faz uma fila e vem passando e cumprimentando o recém-ordenado ou o reinstalado, ou também a pessoa que fez profissão de fé, ou os pais que apresentaram a criança ao batismo. Então a igreja vem e cumprimenta. Agora a gente vai ter que inventar alguma coisa, né? Soquinho, cotovelo, alguma coisa, porque não pode dar um abraço, né? Mas tem todo esse movimento que eu acho que a gente poderia aproveitar mais esse lado do ritual, né? O ritual como didático, como ensino, como momento em que a gente lembra a igreja os valores do presbiterato ou do diaconato, ou do pastorado também, e lembra a responsabilidade que a comunidade tem com aquele oficial, né? É interessante, a gente tenta, agora, de novo, como eu estava falando quando Oséias disse, né? Somos seres humanos vivendo no meio de seres humanos. Então é o ensino que se faz, e que tem que fazer de novo, e que tem que repetir, e que tem que lembrar. Há pouco tempo eu conversava com os diáconos da igreja. Olha, está precisando de algum auxílio a mais? Chama alguém, convida qualquer pessoa da igreja. Mas é que eu sou o diácono, eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer acontecer. Você é o líder. Então você pode pedir auxílio para uma senhora, pode pedir auxílio para uma criança, porque isso foi orientado à igreja. A igreja serve e os líderes do serviço são os diáconos. Se o diácono chamar você, é porque ele está precisando da sua ajuda, vá junto com ele e ajude. Trabalhe junto, né? Você não foi eleito para carregar o piano, né? Foi eleito, quem sabe, para dar ideia de como carregar e chamar a turma que carregue. Agora, é legal se puder pegar pelo menos numa ponta para servir de estímulo. Mas o piano não é só seu, né? É nosso. Né? Então, acho que são oportunidades sempre no momento das pré-eleição e na cerimônia da gente aproveitar e ter esse momento didático com a igreja. Aí, mais um oizinho nosso. Pensei que ia ter mais gente falando. Diga, Alfredo. Eu só espero que o que eu tô falando aqui apareça lá no YouTube, lá, mas não tenho certeza. A gente já discutiu isso no seminário, conversamos, né, uma vez na sua sala, a respeito de as diferenças e as semelhanças do ofício de presbítero e de pastor. A sensação prática é que são coisas muito distintas, cada um tem uma atividade aí, meio como Williams, foi como o Williams falou ou como Moisés? Não, acho que foi o senhor que falou que a ideia de presbítero é aquele que cuida da reforma e quem pastoreia é o pastor, mas é isso mesmo? Isso é uma impressão errada que está na teologia popular? Ou é isso mesmo? O presbítero é uma coisa e o pastor é outra, completamente distinta? Isso parece ser uma ideia mais popular, embora, por exemplo, eu já participei lá de Santa Catarina, foi muito interessante, nós íamos fazer uma reforma da igreja, então vamos nomear a comissão. Precisamos ter uma comissão, na época nós não tínhamos diáconos, então precisamos ter alguém que cuide junto aí da reforma. Eu trabalhava num lugar, aí chegou nos 2 aposentados, né, que também eram aposentados e por isso desenvolviam alguns trabalhos em algum lugar.
e por isso a reforma pode ficar com o pastor. Eu fiquei pensando, poxa, eu não trabalho, né? Porque eles não podiam participar porque eles trabalhavam, e eu, então, o que eu... A ideia, então, tem esse lado também, que às vezes o pastor cuida de mais coisas porque ele não trabalha, e o que acontece é que às vezes nós acabamos cuidando de tantas coisas que poderiam ser distribuídas numa equipe de conselho, que já é uma equipe, o conselho, e não conseguimos cuidar de um preparo adequado dos nossos sermões e dos nossos estudos bíblicos. Então, daí nós damos um alimento muito ralo para a igreja, mas a reforma está em dia, a parte de mídia está funcionando perfeitamente, tudo está muito bom, né? Mas a gente poderia dividir, né? Mesmo que não seja fazer, né, que o presbítero lá não faça, mas que ele coordene, que ele chame alguém, que ele procure outro para dividir as funções, né? Então, tem isso. Então, às vezes, nós temos essa noção, o pastor acaba quase sendo faz-tudo de uma comunidade, e, ao mesmo tempo, em algumas comunidades, devido à história delas, hoje, nas nossas cidades, Campinas, São Paulo, está ficando um pouco menor o número de comunidades assim, porque elas foram plantadas por um líder não pastor, às vezes um presbítero ou evangelista, surge um presbítero com um pouco mais de pique de administração, governo, poder, e olha, é difícil dividir, dividir a responsabilidade de governo dele com os outros presbíteros e dele com o pastor. E acaba centralizando numa única pessoa também, que é algo que a gente viu que não é saudável, pelo menos as escrituras procuram falar de presbíteros, né? E então, pela listagem do artigo 51, o presbítero tem uma ação pastoral própria, individual, e uma ação pastoral em equipe. Então, isso é interessante, né? Ele tanto pode chegar no irmão, ele deve chegar no irmão, deve acompanhar as pessoas, como também como equipe, com outro pastor, com outro presbítero, junto com o pastor, ele pode e deve fazer isso. Seria bom se alguns presbíteros pudessem dividir, por exemplo, o momento de escola dominical, ter alguma classe de escola dominical, ter algum grupo de discipulado, ou de grupo de oração, ou de grupo pequeno, grupo familiar, cada igreja chama de um jeito, né? Mas ter alguma responsabilidade, se for como uma igreja estruturada dentro da tradição presbiteriana, com os departamentos, né, SAF, OIP e tal, e o presbítero é o conselheiro, então que seja conselheiro, né, que ora por aquelas pessoas, senta com os líderes daquele departamento, troca ideias com os líderes, e não seja só o conselheiro para ocupar um espaço dentro das nomeações de dezembro, e no final do ano está lá, né? Mas ele não acompanhou, não pastoreou aquela porção da igreja, né? Não pastoreou a UCP, né? Os líderes da UCP, ou as crianças da UCP, não pastoreou as irmãs da SAF, a diretoria da SAF. Então, há essas possibilidades de desenvolvimento desse pastoreio junto com o pastor. E, na verdade, não é junto com o pastor, é junto com o conselho, né? E isso é algo importante, como eu falei na semana passada, essa noção de conselho, né? Que é o pastor e presbíteros. Não é só o encontro dos presbíteros que forma o conselho, não é a palavra do pastor que é a palavra do conselho, né? É pastor e presbíteros formam o conselho da igreja. Isso é constitucional, a Constituição da igreja define assim, né? Então isso é um desafio para a gente. E é um desafio porque, popularmente, dentro da doutrina popular, em algumas comunidades não funciona assim. E se eu estiver numa comunidade que não funciona assim, é um grande desafio para eu trabalhar para que isso aconteça. E é mais fácil
se o pastor pensa assim, se o pastor tiver essa concepção. É mais fácil, né? E na medida que ele vai conquistando os colegas de conselho, isso ajuda. Eu pastoreei por 1 ano uma igreja, por pedido do presbitério, e ia lá para atos pastorais só tal, e tinha que, naquela minha visita mensal, reunir o conselho, né? Era uma igreja relativamente grande até, e eu reuni o conselho, eu passava pela zeladoria da igreja, tinha um zelador que morava na igreja, que era presbítero também, conversava com o secretário do conselho e via, chegou carta aí para o conselho, alguma coisa, então via, tinha várias correspondências que chegavam para a igreja, todas direcionadas à igreja, né? A reunião do conselho, primeiro assunto, na época nem tinha e-mail, essas coisas, né? Já fui desse período também, né? Então daí chegou lá, você tem assuntos, correspondências recebidas. Fiz primeira, segunda, terceira, quarta, que chega num ponto que nós temos que decidir essas coisas. Veio para a igreja decide, né? Mas o pastor anterior não vinha com nenhuma carta para nós, e parece que ele resolvia tudo lá. Ele não precisava consultar a gente. Eu falei, mas como que eu vou resolver uma coisa que veio para a igreja? É o conselho que resolve o que vem para nós, né? Se eu resolver sozinho, vocês nem sabem o que eu estou fazendo. Mas era assim. Eu falei, tá bom, era assim. Então, durante esse ano não será assim. Vocês vão ter que pensar junto comigo como que a gente responde essa carta aqui, né? Então, mas eles estavam satisfeitos em não serem cobrados em agir naquilo, né? É um estilo de pastorado que não foi aquele que eu aprendi, e quanto mais eu leio as Escrituras, não me parece ser o que as Escrituras pedem de mim como um líder de uma comunidade cristã, né? Mas a gente luta contra a tradição, e às vezes o conselho decide algo e alguém vai falar, eu sabia que era o pastor que queria isso. E pode, sim, se for um clima super legal entre o conselho, ficar tranquilo, assim, não, essa é a decisão do conselho, e não precisa nem contar que o pastor não pensava aquilo, que o pastor pensava diferente. Mas a maioria do conselho pensou que aquilo era melhor para a igreja, e o pastor está aprendendo, porque às vezes o pastor chegou e aqueles lá já estão caminhando com a igreja há muito tempo, né? O pastor tem uma visão de ministério, e aqueles presbíteros têm outra visão, e eles têm intimidade com Deus, eles oram também, então eles falam, gente, é melhor assim. Vamos pela decisão do conselho. E os outros vão falar, foi o pastor que falou, não, foi o presbítero fulano, aquele presbítero manda na igreja, porque se ele disser não, nunca vai sair do lugar, e ele não sabe que o conselho não funciona assim. Agora, se o conselho funciona assim, ele não sabe que o conselho está tentando mudar, né? Pelo menos. O conselho está vendo que não é bom. É um desafio para a gente. Eu tenho aqui algumas sugestões de livros e de cursos. São poucas, mas tem algumas. E também alguma coisa para falar um pouquinho mais com base nas Escrituras. Isso, então, eu guardo na manga para a nossa próxima quinta-feira. Nós estamos agora já com quase 1 hora juntos, e nós temos algumas coisas para fazerem com as nossas famílias, porque a gente tem que cuidar das nossas queridas também, né? Então, isso muito obrigado, pastor. Valeu, Zé. Mas eu tenho mais um tempinho, se quiserem fazer alguma pergunta, ainda estou aqui. Não, eu acho que ficou bem esclarecido, da minha parte, pelo menos, né? Sim. Todas as informações foram muito boas. Obrigado, Zé. Peço que ore aí, porque o que eu tenho observado é que a gente tem algumas ideias muito boas, a gente tem, pela graça de Deus, uma história boa para compartilhar, e sempre que a gente compartilha a história e compartilha a ideia, às vezes tem um inimigozinho que tenta complicar a caminhada. Então vamos orar, nós temos que orar para que as ideias bíblicas e a história boa, com a graça de Deus, continue a ser escrita e melhorada sempre, né? Sempre na dependência do Senhor. Tá? Então, peço que vocês se lembrem aí da nossa caminhada também. Então, muito obrigado, reverendo.
Obrigado. Isso. De novo, eu espero que esteja saindo no YouTube, né? Mas muito obrigado por esse tempo aqui conosco. E semana que vem, então, a gente se encontra de novo.